Fala, meus raios de sol, tudo bom com vocês? Mais uma semana aqui com o Engenheiro Responde para vocês. A chuva estraga os painéis? Ele corre o risco de oxidar? Não, a chuva não estraga os painéis. Inclusive, eles são fabricados para aguentar todas as intempéries climáticas. Então não tem nenhum problema, a chuva não vai danificar os módulos ou os painéis solares. Aqui uma pessoa já entendida aqui do assunto, hein? Qual a diferença de custo entre instalações off-grid e on-grid? Bom, para quem não sabe ainda, on-grid é um sistema que ele é conectado à rede da distribuidora, né? A rede da casa que vai estar interconectado com a rede da distribuidora. E o off-grid é um sistema que não necessita dessa conexão com a rede da distribuidora, né? Então é um sistema que a gente chama de ilhado, que ele funciona sem estar conectado a redes externas. Bom, nesse caso, no caso de off-grid, normalmente o sistema ele custa um pouco mais caro. Por quê? Porque a gente vai precisar de baterias para guardar a energia que a gente gera excedente, né? Então o nosso sistema ele é um sistema solar, ele vai funcionar só durante o dia, então a gente não vai ter energia de noite, né? O sistema não vai gerar energia de noite. Então para a gente conseguir utilizar a energia que ele gerou durante o dia de noite, a gente vai precisar de baterias. Então as baterias vão ser equipamentos que a gente vai utilizar para guardar essa energia gerada de dia, que será utilizada à noite. Porém, o custo da bateria ainda é muito caro, né? Então o sistema off-grid acaba saindo em torno de 3 a 4 vezes mais do que um sistema on-grid, se considerar a mesma potência instalada. Quais são os modelos de módulos fotovoltaicos e inversores mais utilizados no Brasil? Bom, atualmente os modelos de módulo, os monocristalinos são os mais utilizados, né, da célula de cristais monocristalinos. De marca, eu diria que não tem uma marca específica mais vendida, mas a gente tem uma categoria de módulos que são sim mais vendidos por serem de alta qualidade, que são chamados Tier 1. Né? Então todos esses módulos eles são vendidos no Brasil amplamente. Já os inversores, os mais vendidos, a tecnologia mais vendida é de longe os inversores on-grid string, que são os inversores conectados à rede. Também nós temos os on-grid microinversores, também que são bem utilizados e têm umas funções muito legais, conseguem uma eficiência muito boa em relação a sombreamento. E dentre os inversores on-grid, eu acho que a marca que mais está sendo vendida hoje em dia é a marca WEG. São ótimos inversores de altíssima qualidade e nós do Portal Solar também temos como fornecedor principal do nosso portfólio de inversores. Próxima pergunta. Se tenho energia solar e a energia cair, a energia eu acho que é da distribuidora aqui, vou ficar sem luz? Depende. Mas vamos lá. Se for um inversor on-grid, aquele conectado à rede da distribuidora, sim, você vai ficar sem luz. Por quê? Porque esses inversores eles têm uma tecnologia, na verdade uma proteção, que chama anti-ilhamento, que não permite que o inversor funcione sem a rede estar conectada nele. E por que tem esse sistema nesses inversores? Para proteger, de repente, alguma manutenção na rede. Então, se a distribuidora vai efetuar uma manutenção na rede, ela vai precisar desligar a rede para o engenheiro, para o eletricista subir no poste e realizar a manutenção em si. E se o nosso inversor não desligar, ele vai estar injetando energia na rede e pode até eletrocutar o funcionário ali da distribuidora que vai estar fazendo a manutenção. Então todos os inversores vendidos no Brasil, hoje em dia, eles têm que ter esse sistema chamado anti-ilhamento. Então os inversores eles não funcionam sem energia da rede. Porém, se a gente utilizar os inversores off-grid, eles funcionam sem estar conectado à rede. É um outro tipo de sistema, porém aí sim eles funcionam sem a conexão sem energia, né? Sem a distribuidora estar dando energia, mas é um outro tipo de sistema. Eu acho que essa pergunta aqui ela foi mais voltada para sistemas conectados à rede da distribuidora. Uma muito boa, inclusive eu já utilizei dessa pergunta aqui, hein? Se moro em apartamento, posso ter energia solar? Então, depende. Se você mora em apartamento, uma opção que você tem é se você morar na cobertura e o telhado for seu. Se o telhado for seu, você consegue instalar os módulos e fazer a homologação do sistema fotovoltaico normal na sua cobertura. Caso você não more na cobertura do prédio, aí começa a ficar um pouco mais difícil. Mas tem algumas possibilidades. Então, se você tiver uma casa e ela tiver na mesma concessão da distribuidora, então se for na mesma distribuidora, você consegue instalar os módulos na sua casa e mandar os créditos, os excedentes que você gerar para o seu apartamento. Você consegue ali ter energia solar fotovoltaica no apartamento de uma forma indireta.
A Júlia me perguntou aqui: a estética da casa muda muito com a instalação? E onde ficam os cabos? Bom, Júlia, vai depender muito de cada instalação de cada sistema. Os módulos eles vão estar instalados em cima do telhado. Então vai depender muito se o cliente quer ou não quer ver os módulos. Tem telhados que a gente, mesmo olhando do chão, a gente não consegue nem enxergar as telhas do telhado. Então, nesse caso, não vai ter diferença nenhuma estética com relação à instalação dos módulos. Já com relação à instalação dos cabos, o nosso padrão é passar eletroduto exposto. Então o eletroduto ele vai ficar exposto na parede, a gente vai ver esse eletroduto. Acaba sim, aí nesse momento acaba alterando um pouco a estética da casa, mas vai muito da conversa nossa com o cliente, vendo se a gente não consegue passar pelo lado de fora da casa, sem passar no meio da sala, para não ficar alguma coisa esteticamente feia. Também tem a possibilidade de, antes da gente fazer a instalação, conversar com o cliente, combinar com o cliente, dele contratar um pedreiro para fazer esse cano embutido, essa tubulação toda embutida. Aí nesse caso fica perfeito, sem nenhum fio, sem nenhum eletroduto exposto para fora da casa. Boa, pergunta aqui do João. Tenho que ser engenheiro para ser franqueado? Não, João, não precisa ser engenheiro para ser franqueado do Portal Solar, tá? O que você precisa ter? Você precisa ter um viés comercial e muita vontade de trabalhar. Tendo esses dois, muito provavelmente você vai conseguir ser franqueado do Portal Solar. E com relação à engenharia, nós temos a nossa própria engenharia aqui no Portal Solar, que vai dar todo o apoio e suporte para você. Outra pergunta aqui um pouco mais técnica é do que são feitos os painéis, ou os módulos fotovoltaicos, né? Então o nome correto seria módulo fotovoltaico, nome científico, né? E o nome mais comum, mais popularizado é painel solar. Os painéis solares são compostos por células, hoje de silício cristalino. Em cima desse silício vai uma placa de vidro e uma borda de uma moldura de alumínio, né? Então um módulo fotovoltaico é basicamente isso, células de silício interligadas entre si, é claro, com filamentos metálicos. Em cima colado um vidro e em volta, para proteger todo esse módulo, uma borda, uma moldura de alumínio. Boa, finalizamos mais um Engenheiro Responde e espero as próximas perguntas chegarem aqui de vocês. Estou ansioso para respondê-las.